Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez nós estamos aqui para conversar sobre o Evangelho no lar, fazermos a reflexão que poderá nos auxiliar, talvez, a um melhor entendimento. E antes que nós passemos ao estudo do dia, eu convido a todos que estão conosco neste momento, nos dois planos da vida, para que nós façamos a nossa oração de simples agradecimento pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, independentemente de onde estejamos fisicamente, independente da condição em que nos encontremos. A Tua palavra nos reúne em qualquer lugar, desde que assim o queiramos. Então, obrigada por nos teres dado o dia de hoje, por nos dares este momento, e porque estamos reunidos em Teu nome, sabemos que Tu estás entre nós. Nos abençoa, Senhor, nos dando muita vontade de trabalhar e de prosseguir. Que a Tua paz reine entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Nós temos hoje, para a nossa reflexão, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. Antes de nós prosseguirmos, vamos só esclarecer o que significa não se pode servir a Deus e a Mamon. Então vamos entender aqui Deus como referência aos valores morais e espirituais. Mamon era o deus da abastança, o deus da materialidade, o deus do dinheiro entre os fenícios. E essa alegoria foi trazida para o Evangelho. Então ele está nos dizendo, traduzindo, que não podemos servir igualmente aos valores espirituais e aos valores materiais. Não neste momento. Aí o item 1 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Então um jovem se aproximou dele e lhe disse: bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. E o rapaz perguntou: quais mandamentos? Jesus lhe respondeu: não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho. Honrai vosso pai e vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem então lhe respondeu: tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. E o que me falta ainda? Jesus lhe disse: se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segui. Então vamos começar entendendo, quando ele diz que ninguém pode servir a dois senhores porque odiará um e se afeiçoará ao outro, ou ao contrário. É claro que o ideal seria que nós soubéssemos manter esse equilíbrio, que nós pudéssemos desenvolver os nossos valores espirituais em paralelo e da mesma forma como nós podemos desenvolver os nossos valores intelectuais e o nosso mundo físico e a nossa tecnologia. Mas nós ainda não sabemos. Não sabemos
pegar esse caminho do meio, que é o caminho da sabedoria. Afinal, estamos apenas em provas e expiações ainda. Tanto que temos um desenvolvimento tecnológico bastante satisfatório, mas estamos longe ainda das conquistas espirituais, para que isso fique mais ou menos equilibrado. Nós estamos aquém em conquistas espirituais. Quando Jesus diz ao rapaz, vai, te desfaz do que tens, depois vem e me segue, a gente fica pensando, mas o rapaz parece ser um rapaz caridoso, parece ser alguém que está buscando valores internos. Ele diz que desde jovem ele pratica caridade, ele distribui aos pobres, também parte do que tem, ele procura atender às necessidades dos mais vulneráveis. Bom, mas pelo visto, quando ele vai a Jesus pedindo o que lhe faltava para a vida eterna, ele tinha consciência de que, sim, faltava alguma coisa. E o que seria isso que faltava para Jesus dizer, te desprende disso, entrega e me segue? No livro Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo Franco, ela nos conta, ela analisa esta história do jovem rico de uma forma lindíssima, onde ela cria todo um cenário físico, externo, aonde essa história acontece, mas ela também nos mostra, com muita beleza e com muita perspicácia, o interior deste jovem, que, embora rico, riquíssimo, um príncipe, jovem, bonito, atleta, vivendo num palácio entre alimentação e panos do Oriente, sofisticados e lindos. Esse rapaz sentia que alguma coisa ainda lhe faltava. Então, respondendo a esse questionamento que nós fizemos, o que será que Jesus lhe pedia? Além da sua capacidade de ser caridoso, para que nós possamos entender, ela nos explica. Esse jovem era muito jovem e muitos confiavam nele. Possivelmente, Israel lucraria com os seus lauréis e triunfos. Príncipe, ele tinha pela frente as avenidas do poder a que se afervorava. Poder que, no momento, destituía-se de qualquer valor. Os bens poderia ofertá-los, sim. Porém, a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as honras de família resguardadas pela tradição, os corifeus agradáveis e bajuladores, seria necessário renunciar-se a isso tudo também? Interrogava-se inquieto. Sim, respondeu-lhe sem palavras Jesus, com os olhos fulgurantes. Então aí nós começamos a entender o que Jesus pedia a ele. Não era apenas a entrega dos bens materiais, não era apenas a entrega do alimento, do agasalho ou do dinheiro. O maior desapego não era desses bens. Jesus pedia a ele a renúncia do ego. Pedia a ele que abrisse mão da fascinação
que o prazer dos privilégios, das honrarias, que a sua posição social, que a sua beleza, que a sua juventude lhe traziam um sentimento de mais-valia, do qual, isso sim, ele não conseguia se desapegar. Então, a condição material, para ele, era simples, porque acabava ali. Entregava o alimento e nada mais lhe era exigido. Entregava o dinheiro, entregava o agasalho. E o seu desapego terminava neste ato, no simples dar, entregar. Mas abrir mão das honrarias, abrir mão do olhar de admiração das pessoas, abrir mão da expectativa que as pessoas tinham em relação a ele e aos seus feitos como atleta, abrir mão das honrarias e talvez até do sentimento de inveja que ele deveria provocar em outros jovens, isto ele não conseguia. E aí, então, para finalizar esta conclusão, nós vamos no Livro dos Espíritos, na questão 895, onde Kardec faz uma pergunta muito interessante aos espíritos e que, na verdade, ela vem complementar essa nossa reflexão de hoje. Ele pergunta assim: colocando de lado os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém pode se equivocar, qual é o sinal mais característico da imperfeição? E os espíritos responderam: é o interesse pessoal. As qualidades morais são muitas vezes como objeto de cobre folhado a ouro e que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o tornam, para todos, um homem de bem. Mas essas qualidades, mesmo significando um progresso, nem sempre suportam certas provas, e basta que a corda do interesse pessoal seja tocada para que o fundo seja descoberto. O verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara aqui na Terra que é tido como um fenômeno quando aparece. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, pois mais o homem se liga aos bens deste mundo, menos compreende seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, prova que aprecia o porvir sob um ponto de vista mais elevado. Então, a nossa reflexão que fica para hoje é esta. Ainda que nós conseguíssemos realizar o homem de bem de que nos fala o Evangelho, com todas aquelas virtudes adquiridas e vivenciadas, e que Kardec ainda diz que não são todas, ainda faltariam outras tantas. Mas, enfim, se nós conseguíssemos realizar aquelas, nós ainda teríamos que ver aonde temos o ponto fraco, aonde somos tocados pelo interesse pessoal. Exatamente como este jovem. Ele estava na metade desse caminho, já tinha adquirido muitas virtudes, porém, ainda faltava para que ele pudesse seguir Jesus como ele pediu, ainda faltava desapegar do sentimento de mais-valia e de vaidade. Pois muito bem. Ensinamentos do Evangelho. Ensinamentos que nós podemos adquirir fazendo o nosso Evangelho no lar, com a nossa família, com os nossos queridos. Reflexões maravilhosas e preciosas
que o Evangelho nos traz, para que nós busquemos o autoconhecimento que nos é tão indispensável e que daqui para frente será cada vez mais. Nós chegamos no momento em que o autoconhecimento é a nossa grande busca, deve ser a nossa grande busca. Porque assim como nós estamos passando por um momento de transformação, ele só está acontecendo porque nós precisamos agora nos transformar na busca de novos valores, na busca da nossa verdadeira essência espiritual, na busca do entendimento do quanto nós já podemos ou ainda devemos trabalhar em nós o desapego, o quanto nós precisamos ainda acolher as nossas dificuldades, não brigar com elas mais, acolhê-las com todo o amor e com todo o carinho, e trabalharmos o homem novo, o homem da regeneração, o homem da nova era, que não vai chegar. Este homem somos nós. Este novo homem está dentro de nós. Precisamos apenas descortiná-lo, levantar o véu do nosso ego vaidoso, orgulhoso, que ainda o esconde. E isto, nós temos no Evangelho no Lar um instrumento poderosíssimo, buscando nas lições do exemplo de Jesus o rumo de uma nova caminhada. Agradeço a todos pela atenção. Encerramos aqui, então, o nosso Evangelho da manhã de hoje. E eu os convido para encerrarmos com um profundo sentimento de gratidão por este momento e por esta oportunidade. E te pedindo, Senhor, que Tu derrames sobre todos nós Tuas bênçãos de muita harmonia, de muita paz, e em especial neste momento tão difícil, sobre os nossos hospitais, onde lá estão pessoas que lutam pela vida, nossos médicos, enfermeiros, paramédicos, todos aqueles que labutam dia e noite, sem mais horário, sem vida pessoal, sem mais nada, lutando pela vida dos nossos irmãos, que lá lutam pela sua sobrevivência, pela superação deste momento de dor e de doença. Que todos sejam iluminados pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. E que Tu permaneças entre nós em todos os momentos, hoje e sempre. Que assim seja.